O mundo é o planeta Terra ou o mundo são as pessoas? Nesse vídeo nós vamos aprender acerca disso. Então fique conosco e nos acompanhe em nossos estudos. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Franklin Mangueira e eu sou o criador do canal Simples Palavras. No vídeo de hoje, nós vamos aprender acerca do mundo, do cosmos, das pessoas, que está lá na primeira epístola de João, no capítulo 2. Agora nós vamos estudar os versículos 15 em diante. Antes de começar os nossos vídeos, não se esqueça de dar aquele like abençoado que só você sabe dar. Não se esqueça de compartilhar os nossos vídeos, irmãos. É muito importante com que vocês compartilhem os nossos vídeos, porque você compartilhando nossos vídeos, você estará levando essa mensagem para todo mundo. Então, compartilhe os vídeos, aperte no sininho, aquele sininho que fica ali do ladinho do inscrever-se, aperte ali, porque toda vez que eu lançar um novo vídeo, você será alertado que o meu vídeo foi lançado. Então, meus queridos, fiquem todos com Deus e curtam bastante a essa aula. Vamos para os estudos? Antes de começarmos com o nosso estudo, é importante com que a gente veja novamente o contexto da carta. Observe o seguinte, que João ele estava lidando com homens ali dentro da igreja que agora estavam vindo com novas ideias. Nós já estudamos nos vídeos anteriores que essas ideias ela tinham o nome de gnosticismo. Gnosticismo que vem de gnosis. Lembra daquilo que nós estudamos? Então, o gnosticismo, gnosis, que significa conhecimento. Esses homens estavam entrando na igreja e estavam trazendo esse tipo de filosofia, esse tipo de ideia que era estranha para a igreja, estranha para João. Então João agora ele vai escrever esta carta para condenar todos os atos dos gnosticistas. Então nós vamos aprender mais, nós vamos ver mais, né, o que realmente estava acontecendo. E como nós lemos os versículos anteriores, observe o seguinte, que antes de começar agora a falar acerca do versículo 15 em diante, o contexto primordial dos versículos anteriores é que, em primeiro lugar, João ele tem a verdadeira noção que um cristão verdadeiro é aquele que pratica a obra do Senhor. Então é necessário, para você ser um verdadeiro cristão, é necessário que você ande como Cristo andou. Por isso, nos versículos anteriores, ele vai falar acerca de alguns versículos, que nós vamos ler agora para você, que está em 1 João, capítulo 2, versículo 9, que fala o seguinte: quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. No versículo 10 também ele vai falar: quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Versículo 11: mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Então observe que nos versículos anteriores, João está falando da conduta do cristão. Que o cristão verdadeiro é aquele que se importa com o seu próximo. É aquele que tem o seu irmão com muito apreço, por muito apreço. Então, a verdadeira conduta do cristão é em amor. Se você anda em amor, então nós podemos dizer que verdadeiramente você é um verdadeiro cristão. Versículo 15. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então vamos lá. Que mundo é esse que João está falando no versículo 15? Será que é o mundo em que nós vivemos? Vamos parar para analisar o seguinte. Em Gênesis capítulo 1, versículo 31, o próprio Deus fala o seguinte: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Então, realmente, nós podemos analisar aí que João não está falando desse mundo em que nós habitamos. Por quê? Porque Deus, quando fez o mundo, ele disse que tudo o que ele fez foi bom. E é bom. Então,
Quando nós vemos a praia, foi Deus que fez. Quando nós vemos os céus, foi Deus que fez. Quando nós vemos a terra, quando nós vemos o oceano, quando nós vemos todas as coisas, quando o globo terrestre, o planeta Terra, o cosmos, tudo que nós estamos vendo aí foi Deus quem fez. E ele disse que tudo isso é bom. Então, nós não podemos dizer que o que João está falando agora, nesse versículo 15, está, dizendo que está falando sobre o planeta Terra. Então, nós já descartamos aí. Não podemos dizer que esse mundo que João está falando é o nosso planeta, é onde habitamos, é as coisas que nós vemos. Então, descarta. Agora vamos para o outro mundo, que talvez possa ser o que João está falando. Será que esse mundo que João está falando são as pessoas? Observe que em muitas igrejas, muitos cristãos, quando se referem a outra pessoa que saiu da igreja, eles têm o seguinte ditado: fulano está no mundo, fulano é mundano. Mas será que agora João está falando desse tipo de mundo, o mundo das pessoas? Observe que em João, capítulo 3, versículo 16, ele fala o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós podemos concluir que João não está falando das pessoas em si. Não são as pessoas que são mundanas. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho por todas elas. Então, quando João fala desse mundo, em primeiro lugar não é o cosmos, não é o planeta Terra. Em segundo lugar, não são as pessoas, como muitos acham que é. Então, que mundo, que tal de mundo é esse que João está falando, Pastor Franklin? Me diz logo, porque eu não aguento. Vou te dizer, espera só um momento. Versículo 16. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Então acabamos de ver que o mundo ao qual o próprio João está se referindo não é o mundo em que nós habitamos e nem são as pessoas, como muitos pensam que é. Mas o próprio João agora, ele vai dar a resposta de qual mundo ele está falando. Então, essa resposta está no versículo 16, que diz o seguinte, e eu já vou ler de novo com vocês. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Então podemos ver que o mundo que João está falando é um mundo que habita dentro de nós. Então observe, meus queridos, que esse mundo ao qual João está se referindo é um mundo que habita dentro de nós. Porque eu costumo dizer que nós somos os piores inimigos de nós mesmos, porque nós temos algo dentro de nós, o ego, aquilo que quer sobressair, que quer ser, que quer ter, que quer aparecer, que quer ter poder. Esse ego faz com que realmente a gente se entregue aos sistemas do mundo. Então esse mundo ao qual João está se referindo é realmente esse sistema do mundo. E, principalmente, muitos estão caindo nessas artimanhas do inimigo, de nós mesmos, porque nós mesmos acabamos caindo na nossa própria arapuca. Porque nós nunca nos saciamos, nós nunca ficamos contentes com o que temos. Então nós sempre queremos mais, e queremos mais, nunca nos saciamos. E a própria Bíblia fala com que a gente deve se contentar com o que temos. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 8, ele diz o seguinte: por isso, devemos estar satisfeitos se tivermos com o que nos alimentar e vestir. Também em Hebreus 13, versículo 5, ele fala o seguinte: sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, jamais te desampararei. Então observe tudo isso que está acontecendo em nosso mundo hoje.
Cada dia mais o nosso mundo está se degradando, as pessoas cada dia mais querem ter, querem ser, querem poder. Observem também que milhares de jovens hoje eles não vão mais às faculdades por vocação, mas simplesmente pelo dinheiro que a profissão poderá proporcionar a eles. Então, o que nós acabamos vendo, né, o que está acontecendo no mundo? Cada dia mais o estresse está aumentando, cada dia mais a depressão, né, que cresceu de forma avassaladora em nosso mundo, está aí destruindo muitas vidas. Então nós vemos pessoas hoje que são muito abonadas, têm muito dinheiro, mas são totalmente infelizes. Então nós podemos observar tudo isso. Por quê? Porque a pessoa que quer ser, que quer ter, que quer poder, ela nunca se sacia, ela nunca vai estar contente com nada. Enquanto a Bíblia fala, olha, se contente com o que tem, seja feliz com o que você tenha, essa pessoa ela nunca vai se satisfazer. Se ela quer um iPhone 7, logo ela vai querer um iPhone 9, um iPhone 10, um iPhone 30. Então nós podemos ver tudo isso. Essas pessoas nunca vão se contentar com o que tem. E por isso que nós vemos hoje cada dia mais, os jovens ostentando na internet. Você vê que muitos jovens, eles têm prazer em ostentar. E muitos e milhares de pessoas curtem, visualizam tudo isso, porque curtem também ver, porque elas têm um desejo também em estar naquela situação, em estar naquele patamar. Afinal, quem não se quer ser rico, né? Na verdade é essa. Mas observe o seguinte, irmãos, que se você quer ser uma pessoa espiritual, então eu vou te dizer o seguinte: quanto mais espiritual, menos apego à matéria. Quanto menos espiritual, mais apego, mais apegado você é à matéria. Então você quer chegar-se mais a Deus? Então, realmente, desapegue-se da matéria. Mas como? Como, pastor, vai acontecer isso? Eu vou deixar de estudar? Eu vou deixar de fazer minhas coisas? Eu vou viver igual uma freira, um frade, sei lá? Não estou falando isso. Eu estou falando que tudo está dentro de você. Depende da forma que você pensa, depende realmente da forma como você quer agir. Se você quiser, se o seu intuito é realmente ser um advogado, mas eu quero ser um advogado, pastor Franklin, para poder ajudar o próximo. Eu quero ser alguém que tem uma serventia no reino de Deus. Eu, sinceramente, eu não penso em ficar rico, mas eu penso em ser feliz. Eu penso em cuidar da minha família. Eu penso em ser o provedor da minha família. Aí é outro caso. Mas observem que existem também a outra situação, né? Onde a pessoa não, eu quero ser rico, eu quero ser, eu quero poder, né? E por mais que elas não digam, ainda assim as atitudes delas mostram isso. Cada dia mais ela vai lutando e ela pisa em quem for, ela não está nem aí se deixou alguém, né, se pisou em alguém, se destruiu a vida de alguém, se vai acabar com a pessoa, se a pessoa vai perder o emprego por conta dela. Ela não está preocupada com nada disso, ela quer vencer, ela tem o objetivo dela e doa quem doer. Ela vai pisar, ela vai crescer, então essa pessoa, o ego dela está muito aflorado. O ego dessa pessoa realmente está sim ultrapassando os limites da realidade. Então é esse tipo de gente que Deus está falando, né? Mas o verdadeiro cristão, ele é aquele que se contenta com o que tem. Talvez ele seja um advogado, e talvez ele seja um advogado que não está ganhando rios de dinheiro, como muitos ganham, mas ele ainda assim está feliz com Deus, porque ele sabe que quem cuida dele é Deus. Então nós vemos aí, né, se você parar para ver, a grande maioria, muitos que são milionários estão aí nas cadeias, estão presos. Os homens mais ricos do Brasil estão presos, se você parar para analisar. Então, essas pessoas que buscam
ter esse poder. A política em si, a política podre, eu não estou falando de política boa, eu estou falando da política podre, que também faz parte desse sistema ao qual o João está falando. Esse é o mundo que nós devemos odiar. Então nós vemos aí diversos, inúmeros cristãos que estão entrando para a política, mas não para transformar, mas em si para poder ganhar dinheiro, para realmente vai chegar lá, vai entrar, vai se corromper, vai acabar fazendo tudo, né, o que os outros já fazem e, portanto, vai totalmente desagradar a Deus. E você conhece, eu conheço vários e várias pessoas que estão nisso. Então, meus queridos, é muito importante com que você realmente não se satisfaça com esse mundo. Porque você não faz parte desse mundo, nós não fazemos parte desse mundo. Então, Deus quer com que sejamos verdadeiramente novas criaturas, que se abstêm das coisas da carne, que odeia, né, que realmente não se agrada das coisas do mundo. Quando eu falo as coisas do mundo, sistema, não estou falando de pessoas, nem o mundo em que habitamos, né, você lembra disso? Então, esse sistema maligno ao qual nós estamos vivendo, onde as pessoas só querem ter, ser e poder, então é esse tipo de mundo que Deus, né, o próprio Deus, ele quer com que nos afastemos. Versículo 17. O mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Observe que no versículo 17 ele vai falar o seguinte: o mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ou seja, o cristão ele não deve amar o sistema satânico do mundo por causa da natureza temporária desse sistema. Vai passar, vai acabar. Ou seja, ele vai se acabar, meus queridos. Ele vai, né, ser extinto. E é por isso que nós devemos estar realmente apercebidos de tudo isso. Augusto Branco disse o seguinte: o ser humano é o único animal que paga para nascer, para viver, paga para morrer e que ainda acredita que felicidade é ter dinheiro. Observe que ele é muito feliz nessa frase, porque realmente nós pagamos para nascer, nós pagamos para viver, nós pagamos para morrer e ainda achamos que tudo isso, né, que é o dinheiro que nos traz felicidade. Mas eu sinto lhe dizer que não é o dinheiro que nos traz felicidade, meus queridos. Porque se dinheiro trouxesse felicidade, muitas pessoas aí que têm muito dinheiro não estariam se matando. Muitos que estão aí cheios de dinheiro, eles estão precisando tomar remédios para dormir, porque a vida dele é desprezível. Ele toma remédio de estresse porque ele só vive tão estressado, porque a vida dele é tanto correr atrás demais de ter, de ser, de poder, que ele acaba não vivendo a sua vida. E quando ele para, né, quando tudo acaba, quando ele chegou ao ápice da sua vida, ele vai dizer o seguinte: meu Deus, eu só vivi para o trabalho e agora eu poderia ter feito muito mais, mas ter feito no sentido de relacionamento. Eu poderia ter feito mais em estar com minha família, em ver meus filhos crescendo, em estar com minha esposa, sair mais com minha esposa, passear mais com ela, discutir menos, brigar menos. Então, tudo isso, a pessoa, quando ela para e pondera sobre sua vida, ela vai analisar que ela poderia ter feito muito mais se não fosse por tanto trabalhar. É por isso que em Mateus 6,33 nos diz o seguinte: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, Deus está falando o seguinte: olha, coloquem-se diante da minha vontade. Entendam que é Deus que nos sustenta, meus queridos. O que adianta você ganhar o mundo inteiro, mas amanhã você perder a sua vida? Então, nós não sabemos o dia que nós vamos morrer. A verdade é essa. Você ou eu poderemos morrer amanhã, ou depois, ou até agora, se assim for a vontade do Senhor. Então, por mais que a gente corra atrás dessas coisas, acaba que realmente a gente não tem o poder de decisão de vida. Então, o único que tem esse poder de decisão de vida é Deus. Então, por isso, eu te falo o seguinte: viva a sua vida da melhor forma possível. Viva a sua vida como se hoje fosse o último dia da sua vida. Então ame mais.
brinque mais, toque mais, se relacione mais, esteja mais com sua família, faça o que é certo, faça o que é justo, ajude o próximo, ajude o carente, ajude a quem realmente precisa. Faça isso, porque assim você realmente está fazendo a obra do Senhor. Então, as pessoas que assim agem, né, que andam como Cristo andou, o próprio Deus fala que Ele cuidaria delas. E é por isso que, ao invés, hoje as pessoas, até mesmo os cristãos, eles estão em busca de tantas outras coisas, a busca de muitos e muitos cristãos. Hoje nós estamos vendo aí a teologia da prosperidade, que cresceu muito. Por quê? Porque as pessoas querem ter, as pessoas querem ser, as pessoas querem poder. E para isso, né, elas têm que lutar, elas têm que clamar ao Deus dela, né, e clamando a mamon, 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 e quer mais, e quer mais, e quer mais, né? E então nós vemos que essas pessoas literalmente deixam de buscar o primordial, que é Deus. Porque elas estão buscando outras coisas. Então Deus fala, olha, aquietai-vos e crede e vede que eu sou Deus. Ou seja, você é cristão, você é um servo do Senhor, você é alguém que acredita em Deus, então se coloque na presença de Deus, porque é Deus que nos sustenta. Você está pensando que você está acordado hoje por quê? Porque Deus quis com que você hoje acordasse, Deus quis com que você hoje, né, tivesse vida, te deu fôlego de vida, te deu o seu alimento, te deu sua vestimenta, te deu a sua moradia. Então é Deus que nos dá todas as coisas, meus queridos. É Deus que nos sustenta, e é por isso que nós devemos buscar em primeiro lugar a justiça dele, o reino dele, porque ele disse que todas essas outras coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, quem acrescenta é Deus, quem dá é Deus, e portanto aquietai-vos e crede somente no Senhor. Então, meus queridos, vamos parar aqui nesse versículo, porque nos próximos vídeos nós continuaremos com os próximos versículos. Então não percam o nosso vídeo. Eu estarei lançando vídeo toda semana, 2 vídeos por semana, a continuação de um, do outro. Então não percam a continuação desse próximo vídeo, ok? Fiquem todos com Deus e obrigado.